Deus tem família? Tem. Não tem? Uai, Deus é espírito, e como um ser espiritual pode ter família? Se formos pensar no conceito da palavra família, obrigado, Vinho. Se formos pensar no conceito do que é a palavra família, nós vamos entender que família tem origem no sentido de esposo, marido, esposa, marido, filhos, pais, de sangue ou não, tio, avó e assim por diante. Mas se nós pensarmos bem, nós temos o costume de termos grupos de afinidade. E esses grupos de afinidade, muitas vezes, denominamos como sendo família. Por exemplo, talvez no seu trabalho, você tenha ali um grupo que você se dá muito bem, talvez você goste do seu trabalho, e o seu trabalho para você é uma família. Talvez você tenha um grupo de amigos que você se dê muito bem com eles, e você diga que aquele grupo é uma família. Aqui na igreja, nós somos uma família, amém? Ó, irmão. Eu, por exemplo, eu toquei junto com o Cristiano no grupo Atalaia. Na minha vida foram 8 anos, o Cristiano eu acho que passou de 20. E para nós estávamos sempre reunidos, tocávamos em muitas igrejas, todos os sábados nós estávamos fora de casa, sempre reunidos, brincando um com o outro, e éramos uma família. Então, se nós podemos entender que família, ela pode ultrapassar o sentido de parentesco, por que não podemos dizer que Deus tem a sua família? Se Deus tem a sua família, onde nós podemos encontrar na Bíblia evidências que nos falem claramente que Deus possui uma família? E eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Caso você não tenha Bíblia, vai estar sendo projetado aqui em cima no projetor, e você pode ficar à vontade para poder acompanhar comigo. Irmãos, eu só coloco o Data Show, PowerPoint, porque assim, eu tento aproveitar o máximo possível do tempo. Então, se eu pedir para você abrir a Bíblia, eu tenho que esperar um pouquinho. E aí, cada abertura de Bíblia é 10, 15 segundos. Então, assim, para a gente poder aproveitar o tempo e conseguir ouvir melhor o possível da palavra de Deus, então eu gosto de projetar ali, que você fique à vontade também, para a gente conseguir ler numa única tradução. Vamos lá? Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Fica claro no texto que Deus tem uma família. Então a gente sabe que a família de Deus é a igreja. A igreja é um conjunto de pessoas que creem em Cristo, que entendem que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, e por isso têm fé e creem que Ele veio para mudar as nossas vidas. Se nós cremos que a família de Deus é a igreja, e sabemos disso, então podemos fazer uma pergunta. E a pergunta é: se a igreja é a família de Deus, o que acontece quando fazemos parte dessa família? E eu quero meditar com você nesses versículos algumas lições, algumas reflexões importantes, para que nós possamos pensar o que acontece quando fazemos parte da família de Deus. E a primeira lição nós vemos aí no versículo 19, e o tema é assim, quando fazemos parte da família de Deus, a nossa vida é transformada. Pode passar aí, Isabela. Versículo 19 diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando nós lemos o versículo 19 inicialmente, nós precisamos prestar atenção em duas palavras fundamentais para que possamos entender principalmente o contexto histórico. Antes de nós aplicarmos esse versículo para os nossos dias, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer,
para que você entenda o que significa essas duas palavras. Quando eu leio assim vocês, a primeira pergunta, a quem Paulo estava se referindo? Ele continua, não são mais estrangeiros. Afinal, o que é estrangeiros? Então, quero chamar a sua atenção para essas duas palavras, vocês e estrangeiros. E a resposta encontra-se em Efésios, no capítulo 2, versículo 11. É só você voltar alguns versículos e diz assim, portanto, lembrem-se de que no passado, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Então, a gente entende inicialmente que no versículo 19, quando Paulo fala assim, vocês, quem são vocês? Gentios. E eu te pergunto, afinal, o que é um gentio? Talvez você não saiba, mas simplesmente gentio significa um não judeu. Ele não é judeu, ele é um gentio. Ponto final. Mas Igor, o que o estrangeiro tem a ver com isso? Muita coisa. Porque o estrangeiro, ele é o não judeu de um outro lugar e que mora junto com os judeus. Espera aí, Igor, deu confusão. Vou repetir. Um estrangeiro, ele é um gentio, ou seja, não é um judeu, que é de uma outra localidade, mas que mora junto com os judeus. E o que isso tem a ver? Tudo, meu irmão. Sabe por quê? Todo estrangeiro é um gentio, mas nem todo gentio é um estrangeiro. Confundiu de novo, né? Vou repetir. A pessoa... O pastor Mano está ali assim. Se você observar, todo estrangeiro, ele é gentio. A diferença é que ele habita no meio do povo. Mas não necessariamente todo gentio é um estrangeiro. Um exemplo, os filisteus. Os filisteus habitavam com o povo de Israel? Não, mas eram gentios. E se a gente parar para poder pensar sobre os estrangeiros, fica uma pergunta. Da onde que vieram os estrangeiros? A gente entende, um dos motivos históricos encontra-se em Josué 17, no versículo 12. Possivelmente o povo judeu participava de muitas guerras, eles venciam, e dessas guerras, quando eles não matavam as pessoas que estavam ali, sim matavam, essas pessoas ou eram expulsas ou eram mortas. Quando não eram mortas e nem eram expulsas, elas passavam a trabalhar para os judeus. Daí nós temos esse versículo que diz, e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Então, o pessoal foi, invadiu aquela região, eles não quiseram sair, para não matar, então vem cá, trabalha para a gente. Então ali nós temos um grupo de estrangeiros, ou seja, gentios habitando junto do meio do povo judeu. Calma que não acabou não. Por eles habitarem junto com o povo judeu tinha o quê, irmãos? Uma lei. Então todos os estrangeiros eram obrigados a seguir essa lei. E automaticamente, por seguir essa lei, precisavam estar bem alinhados com os princípios do povo judeu. Para você que não sabe, nós entendemos que os judeus tinham 3 segmentos de lei. Lei civil, lei moral e lei cerimonial. A lei civil era a lei política. Se você roubou 2 gados, você vai ter que pagar com 2 gados. Simples. A lei moral era aquilo que não agradava a Deus. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode trair, assim por diante. E a lei cerimonial envolvia os sacrifícios, as festas e assim por diante. Para o povo estrangeiro era fundamental seguir a lei moral e a lei civil. Já a lei cerimonial, nem todas as leis, mas apenas algumas. Mas o que é fundamental, a gente vê o versículo 22 do capítulo 24 do Levítico, que diz, uma mesma lei tereis, assim será para o estrangeiro como para o natural, ou seja, para o judeu, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então a mesma lei se aplicava tanto para quem era judeu, quanto para quem era estrangeiro, gentil no meio do povo. Então, nós temos gentil, que é estrangeiro que está no meio do povo judeu também é gentil,
eles seguiam a mesma lei do povo judeu. E aí algo interessante, além de terem a mesma lei, Deus havia ordenado para os judeus que eles deveriam amar os estrangeiros, assim como eles amam eles mesmos. Olha o que diz lá Levítico, no capítulo 19, versículo 34. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha que interessante, o segundo maior mandamento do povo judeu, da lei de Moisés, Deus dizendo, vocês têm que amar o estrangeiro assim como vocês se amam. Informação importante, guarde isso. Só que aí tem um problema, porque os judeus desprezavam os estrangeiros. Os judeus colocavam os estrangeiros numa posição de exclusão e se consideravam exclusivos para Deus. E aí me lembra Jesus, que sentou o bambu nos fariseus por conta disso. Lá em Mateus, no capítulo, é muito versículo, irmãos, mas você precisa entender essa parte, porque senão não faz sentido o que a gente vai falar. Lá em Mateus 23, 15 diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra, mar, para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Pesado, né? Justamente porque os judeus não aceitavam os estrangeiros como parte desse povo. Você está conseguindo entender a ligação, correto? E aí nós temos uma situação que é interessante. Eles agiam com desprezo porque achavam que a promessa da aliança, lá de Abraão, lembra? E da herança da terra eram somente para os judeus. Ou seja, gentios ou estrangeiros não tinham parte nessas promessas. Aí eu leio o versículo 19 para poder entender agora o que Paulo quer dizer para mim. Assim vocês não são mais estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo para os Efésios? Efésios, não há mais exclusividade quanto à salvação. Vocês eram talvez estrangeiros, afastados, não pertencentes da aliança da promessa, agora acabou. Jesus morreu por todos e todos têm direito à salvação. Basicamente isso. E aí quando eu paro para ler o texto com mais profundidade, note, a vida dos Efésios foram transformadas, por quê? Porque depois que eles fizeram parte da família de Deus, houve transformação. Nós somos a família de Deus. A igreja é a família de Deus. E quando as pessoas entram por aquela porta, tem que haver transformação aqui nesse lugar. Quem transforma é Deus, meu irmão. Mas você faz parte da família dele. E você pode ser um agente de transformação na vida de pessoas que entram por aquela porta e querem fazer parte dessa família. Será que talvez você não é um estrangeiro? Olha que interessante. Muitos cristãos, pelo menos a maioria conservadora, entende que o Israel de Deus, aquela visão simbólica, é a igreja. Não existe Israel nação, como sendo o povo salvo, e igreja. Não. O Israel de Deus são todos aqueles que creem em Jesus, judeus ou gentios, não importa. E aí, quando eu fico pensando sobre essa questão de estrangeiro, eu fico pensando que, será que talvez no nosso meio não existam pessoas que vêm à igreja todos os domingos, participam de todas as cerimônias, celebrações, mas talvez estejam lá do lado de fora, como estrangeiros ainda. Vem, participa, se envolve, mas ainda não faz parte da família de Deus. Até quando você vai continuar como estrangeiro? É claro que, diferente do povo judeu, nós jamais vamos desprezar você. Amém? A igreja de Deus jamais vai desprezar um visitante ou alguém que não conhece a Deus. Mas é uma grande verdade. Só aqueles que creem em Jesus, que fazem parte da família de Deus, herdarão a vida eterna. E até quando você vai querer continuar como estrangeiro? Fazer parte da família de Deus é saber que por causa de Cristo, a nossa vida nunca mais será a mesma. E aí eu lembro de 2 Coríntios 5,17, que diz, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas velhas, o quê? Já passaram, meu irmão. Quando nós fazemos parte da família de Deus, a nossa vida é transformada. Não estou falando que você vai ficar rico se você ficar, abençoa a igreja, meu irmão. Está vendo um monte de ministério aí? É bênção. Não estou dizendo que sua vida vai sair de um pulo para o outro, da melhor ou mil maravilhas, não. Eu estou dizendo que, a partir do momento que você faz parte da família de Deus, a sua vida muda no sentido de pensar em relação às coisas da vida. A sua mente, você passa a enxergar o pecado como sendo algo errado. Você passa a ver as coisas de Deus como sendo mais importantes do que as coisas do mundo. Há paz interior no seu coração, nas decisões que você tomar, porque Deus dirige a sua vida. Então, meu irmão, transformação, quando fazemos parte da família de Deus, eu estou falando de mudança de vida espiritual. Você quer fazer parte da família de Deus? Tome uma decisão. Deixe que Deus transforme a sua vida e venha fazer parte dessa família. A segunda lição que eu posso refletir nesses versículos é que quando fazemos parte da família de Deus, temos segurança em Cristo. Leia comigo lá no versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular. Os Efésios receberam do apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, a mensagem do Evangelho. Eles foram edificados na verdadeira mensagem, na base que é Cristo, para a formação da vida dos Efésios. E quando eu leio essa ideia de pedra angular, ou em algumas outras passagens, pedra de esquina, vale a pena te mostrar. Todo mundo sabe que é uma pedra que ela segura toda a estrutura. Pode passar as fotos aí, Isabela, para o pessoal poder ver. E essa pedra, se você arrancar ela, tudo cai. Não sou engenheiro, eu li, estou passando para os irmãos. Mas quando eu olho para esse texto e eu vejo Paulo dizendo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, eu me pergunto, o que é a nossa estrutura hoje? A igreja. Nós somos a estrutura. E o que é a base? Cristo é a nossa base. Por isso que eu digo com toda certeza, Cristo é. Algumas pessoas poderiam dizer, Cristo precisa ser. Não, isso está errado. Quando você fala que Cristo precisa ser, possivelmente aquilo ali não é uma igreja. Não tem como. O que é igreja? Ele é, e ponto final. A gente sabe que toda igreja tem dificuldade, toda igreja passa por situações difíceis, mas ela continua sendo. Ela não precisa ser. Se ela precisar ser, tem alguma coisa errada, aquilo não é uma igreja. Infelizmente, existem muitas igrejas falsas. A palavra de Deus fala muito sobre os falsos profetas. Isso é uma grande verdade. Que não trazem segurança de Cristo para os seus membros, porque Cristo não é a base. Meu irmão, desliga essa TV, para de ficar botando um copo de água em cima da TV, que não vai trazer solução. Coloque seu joelho no chão. Às vezes nós estamos quicando de igreja, desculpa a expressão, irmãos, passando de igreja em igreja, e de uma situação ou outra, ou o problema é a gente, que não tem a base que é Cristo, ou o problema está na igreja. Você vive passando de igreja em igreja, igreja em igreja, e todas as igrejas que você passou, nenhuma tem a base em sua estrutura que é Cristo. Eu te garanto, meu irmão, com toda certeza, a Igreja Batista em Guaranhuns tem a base de Cristo. Então você pode ficar tranquilo e fazer parte dessa família. Para de ficar procurando local para poder aguçar o seu ego, venha para uma família de Deus. Não estou dizendo que é só aqui. Existem muitas igrejas pelo Brasil, pelo mundo, que são igrejas bem estruturadas, igrejas com base de Cristo. Mas, por favor, desliga a sua televisão. Você entende o que eu estou falando, entende? Amém? Amém. Será que você já falei? Bom, quando fazemos parte da família de Deus, temos segurança em Cristo. Nós somos a estrutura.
Cristo precisa ser a nossa base. Certamente, se entendermos dessa forma, faremos parte da família de Deus. Terceira lição que eu posso refletir é que quando fazemos parte da família de Deus, crescemos espiritualmente. Versículo 21. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo para os Efésios é: vocês estão salvos. Agora, frutifiquem, sejam santos, evidenciem a vida de vocês, uma vida de santidade. Não estou dizendo, meus irmãos, que existe uma condição para ser salvo, não. O que eu estou dizendo é que quem é salvo, naturalmente, vai buscar crescer espiritualmente. Se nós não buscamos crescer espiritualmente, precisamos rever a nossa vida com Deus, porque é condicional, não no sentido da salvação, no sentido da busca com Deus. Não quero que você entenda errado, irmão. Nós somos a família de Deus. Será que temos crescido para ser um santuário dedicado ao Senhor? O versículo é muito claro em dizer: nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de intimidade com Deus. Eu fico pensando igual um prédio, meu irmão. Um prédio, quando ele é construído, você tem as vigas, tem as colunas, você tem as paredes, tem que aprumar. Se ficar torto, aquele edifício vai cair. E aí eu vejo Deus agindo na nossa vida para o nosso crescimento espiritual, e nós estamos crescendo de forma ajustada, e aí quando a gente às vezes está caindo, Ele vem e conserta a gente, porque não tem como crescer para o lado. Nós, como família de Deus, precisamos permitir que Deus trabalhe na nossa vida, que Deus molde a nossa vida, para que possamos crescer espiritualmente. Quando temos crescido espiritualmente, perdão, irmãos, é porque é muito texto. Quanto em tempo, em quantidade, nós temos crescido espiritualmente? Você já parou para calcular, em dias, em meses, em anos, o quanto você cresceu, o quanto você sabe mais de Deus, o quanto você realmente tem se empenhado no serviço de Deus? Quantas vezes você leu a Bíblia toda? Você ora em casa? Coisas simples. Esse é o problema. É muito simples e a gente não faz. Quando fazemos parte da família de Deus, nós crescemos espiritualmente. E o que me chama muita atenção aqui é a palavra dedicada ao Senhor. Nós vivemos no tempo da tecnologia, no tempo da facilidade, e isso é muito bom para a gente, principalmente para buscarmos mais a palavra de Deus. Mas nunca se viveu um tempo de tamanho ceticismo, onde a verdade é relativa, onde nós não temos um tempo dedicado para Deus. Será que Deus talvez não esteja falando conosco nessa noite, que precisamos ter um tempo melhor com Ele? Não estou falando de quantidade, mas de qualidade. Só que a quantidade, na minha visão, tá, gente, faz parte da qualidade. Se você faz quantidade com qualidade, melhor ainda. Quando fazemos parte da família de Deus, crescemos espiritualmente. E a última lição que eu consigo refletir na palavra de Deus é que quando fazemos parte da família de Deus, nós não estamos sozinhos. O versículo 22 diz: nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O apóstolo Paulo estava dizendo para os Efésios o seguinte: igreja é sinônimo de comunhão. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para... Eu não estou dizendo essas quatro paredes, ok, irmãos? Estou dizendo de nós. Nós somos a igreja. Não dá para ter comunhão sozinho. E aí eu lembro que eu falei hoje pela manhã. Família nunca vai se gerar somente com uma pessoa. Sempre com dois ou mais. E foi o que Jesus falou: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu me pergunto e reflito:
Nós buscamos a Deus em casa, isso é importantíssimo. Uma vida espiritual, nós acabamos de falar no ponto anterior. Nós dedicamos nossa vida a Deus. Mas o quanto nós temos adorado a Deus em comunhão com os nossos irmãos. O que é que você vem fazer aqui, meu irmão? Você vem sentar para participar. Tem um livro muito bom, se você quiser ler, O Poder do Hábito. Leia, é bom. Talvez você esteja habituado a vir à igreja. Domingo, 1h30 de culto, no máximo 2 horas, nada passando na televisão de bom, eu vou na igreja. Isso é um pensamento errado. Nós estamos aqui como família, juntos, para viver em comunhão. Tem uma igreja que o pastor, eles compraram um ping-pong, um totó, colocaram uma mesinha assim uma mesinha de dominó, para os idosos. É sério. E o culto acaba, e os irmãos ficam lá embaixo conversando cerca de 1 hora depois do culto. Já pensou? Comunhão, meu irmão. Comunhão dentro da igreja. A igreja não são 4 paredes. A igreja sou eu e você. E será que nós temos realmente vivido em comunhão? Fazer parte da família de Deus é viver em comunhão, independente se nós temos pai ou não, filho ou não. Isso assim me deixa muito, muito emocionado, porque eu lembro de uma irmã da igreja. Tem uma irmã nessa igreja que eu não vou falar o nome para não constranger, mas todos vão saber quando eu disser. Essa irmã não tem filhos. Só que essa irmã acolheu as crianças dessa igreja como sendo seus próprios filhos. E eu fico pensando justamente sobre isso. Se isso não é ser igreja e família, não importa se eu não tenho mais um pai, ou se eu não tenho um filho, ou se talvez algum familiar não esteja mais comigo, mas nós, enquanto estivermos aqui nessa casa, temos pais, temos mães, temos filhos. Precisamos abraçar, precisamos acolher, precisamos viver. E eu fico muito feliz porque isso é ser uma família. Não se trata de sangue somente, mas de conviver. Os estrangeiros conviviam junto com os judeus, mas eram desprezados. Nós precisamos fazer dessa comunidade, dessa igreja, família de Deus. Mesmo que eu não tenha um pai ou um filho, mas que eu possa, sim, ter paz, me sentir acolhido como se eu tivesse um pai, e poder contar com esse irmão como sendo meu pai, ou sendo meu filho, e assim por diante. Quando fazemos parte da família de Deus, nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos. Nós somos uma família de Deus. Quando fazemos parte da família de Deus, nossa vida é transformada. Quando fazemos parte da família de Deus, temos segurança em Cristo. Quando fazemos parte da família de Deus, crescemos espiritualmente. E quando fazemos parte da família de Deus, nós não estamos sozinhos. Uma última pergunta para eu te fazer. Você ainda não faz parte da família de Deus? Está esperando o quê? Igor, não sei o que fazer. Ore a Deus. Fale com Deus da sua maneira. E diga apenas uma palavra. Deus, eu entrego a Ti, uma frase. Deus, eu entrego a Ti o meu coração.